2023, a FEComércio RS esteve presente em todos os pontos do Rio Grande do Sul, promovendo eventos e reuniões, com o objetivo de ouvir as demandas do setor e também atuar nas mais diversas frentes pelo interesse dos seus representados. Agenda incansavelmente em medidas que impactam o segmento, foi um ano de conquistas. A entidade defendeu a autonomia do Banco Central nas decisões sobre juros, que garantia a queda da inflação, ponto fundamental para o crescimento do setor. Também lutou contra projetos de lei que propiciam insegurança jurídica e aumentam a burocracia no ambiente de negócio. Estivemos na coletiva da FEComércio com a Nanda. Coletiva de imprensa da FEComércio, ao meu lado, Patrícia Palermo, economista-chefe aqui da FEComércio. Balanço positivo, Patrícia? Mais uma vez a gente teve no ano de 2023 um ano desafiador, mas que com certeza, em termos brasileiros, terminou melhor do que o esperado. Aqui no Rio Grande do Sul a gente teve o problema da estiagem, né, que mais uma vez tirou PIB da gente. Para 2024, a gente tem uma expectativa positiva, para o Brasil uma desaceleração, o Rio Grande do Sul crescendo mais que o Brasil, que a gente espera, enfim, poder fazer uma boa colheita e, especialmente para o comércio e para os serviços, também expectativas positivas. FEComércio sempre preocupada também no desenvolvimento, parcerias, perspectivas importantes para 2024. Com certeza, né? Um dos motes da gente aqui cotidianamente é melhorar o ambiente de negócio para as empresas que querem investir, criar emprego, criar renda aqui no estado do Rio Grande do Sul. A gente faz isso, né, através dos nossos braços sociais, mas principalmente através da nossa influência legislativa. E agora a gente começa mais uma batalha aí para tentar conter o aumento do ICMS. É uma questão realmente espinhosa, mas que a gente tem que falar sobre isso. Com certeza, né? Isso é uma questão relevante não só para o caso do Rio Grande do Sul, mas para todos os brasileiros, né? A gente está discutindo aí uma reforma tributária que é para a gente viver num ambiente tributário melhor, mais propício para o crescimento e desenvolvimento das empresas. Mas se a gente aumenta a carga, por melhor que venha a ser o sistema, uma carga muito alta ela pode alijar a competitividade das empresas. E contra isso a gente vai batalhar, né? Contra o aumento da carga tributária. Marcelo Portugal, economista, vai ser o palestrante dessa manhã, trazendo aí as informações para a imprensa. Foi um ano positivo? Olha, eu acho que foi um ano bom, tá certo? Foi um ano em que o volume de vendas, tanto no setor do comércio quanto dos serviços, cresceu. A gente não teve um ano tão bom quanto a agropecuária, que vai ser a princesa do PIB do ano, né? Vai ser o setor que mais vai crescer esse ano, de 2023. Mas foi um ano positivo, foi um ano de rescaldo da pandemia, do fim da pandemia, da volta do consumidor aos seus padrões usuais, né, de consumo. E acho que o ano que vem tende a ser um ano também positivo, né? A gente vai ter uma redução aí na taxa de juros, o crédito vai aumentar, o emprego tem crescido muito nos últimos tempos, né? Nós tivemos esse mês 190 mil novos postos de trabalho sendo gerados. Nos últimos 12 meses, 1.500.000 pessoas a mais empregadas. E isso é fundamental para o varejo e para os serviços, né? A gente precisa de massa salarial, a gente precisa de renda das famílias e crédito. Então esses dois vetores, tanto um crédito mais barato quanto mais renda no bolso da população, acaba ajudando a perspectiva de crescimento do setor de varejo e de serviços para o ano de 2024. E a população se sentindo mais segura, o poder de compra, sem sombra de dúvidas, também aumenta, traz essa estabilidade para o comércio, para o setor terciário e outros setores. Isso, quer dizer, a gente teve uma inflação que está caindo, né? E isso ajuda também, não só o emprego, o fato da inflação esse ano de 23 ter sido mais baixa que o ano passado, ajuda a sobrar mais dinheiro, né? E principalmente foi uma queda na inflação focada no setor de alimentos, que é aquilo que mais pesa no orçamento das famílias. Então também, de novo, é um outro elemento que ajuda a aumentar a renda das famílias e, portanto, a venda no varejo. E o final do ano também é sempre uma data muito importante para o setor, até mesmo em função de 13º, rendimentos extras. Olha, o Natal, para certos setores do varejo,
Natal e Dia das Mães, né, são os dois pontos mais importantes para certos setores ali do varejo, por conta dos presentes que a gente dá, né, para as crianças, para os familiares e tal. Então, realmente, muito do ano depende do Natal. Um Natal ruim pode estragar o ano como um todo. Mas parece que esse não vai ser o caso agora, né? A gente espera ter um Natal relativamente gordo. Não vai ser, eu acho que o melhor Natal, o melhor volume de vendas de toda a história, né? Como ocorreu lá em 2013, 2012, 2011, nós tivemos natais bastante aquecidos, mas acho que vai ser um Natal bom e que não dá para reclamar. E o que a imprensa pode esperar para trazer para a população da tua palestra hoje? A gente vai falar um pouco sobre isso, sobre as perspectivas da economia brasileira para o ano que vem, não só no setor específico aqui da FEComércio, não só no setor terciário, mas falar um pouco da economia no geral, né? Sobre juros, sobre inflação, é um pouco o cenário econômico para o ano que vem, de forma generalizada, óbvio, com foco maior no nosso setor aqui, no setor da FEComércio, que é o setor terciário, mas nós vamos falar um pouco de tudo aqui. Oscar Frank é o economista-chefe da CDL, aqui presente nesse evento da FEComércio. A gente vai falar de balanço e falar de economia. É importante, foi um ano positivo? Sem sombra de dúvidas, é muito importante porque isso ajuda os interessados, os empresários, os consumidores a tomarem melhores decisões. Então, esses parâmetros são bem importantes na hora de realizar esse tipo de planejamento. 2023 para a economia brasileira acabou se saindo melhor do que a encomenda. Então, o que a gente imaginava ali no início do ano, que nós teríamos um crescimento baixo, em torno de 0,7%, 0,8%, e nós deveríamos fechar o ano em torno de 3%. Então, nós tivemos aí o impacto da super safra de grãos e também da potencialização das transferências sociais por parte do governo. Então, isso acabou ajudando muito. Aqui, infelizmente, nós tivemos de lidar com uma nova estiagem da safra de grãos e, muito embora se espere ainda um crescimento em relação a 2022, porque foi menos pior, foi menos intensa a estiagem do que no ano passado, mas para 2024 a gente deve ter uma recuperação cíclica, ou seja, uma safra um pouco mais normal e também uma recuperação da indústria. Então isso deve colaborar aqui para a gente. E a gente vem de um crescente pós-pandemia, esses anos se estabilizando a economia. Essa visão tende a melhorar com os anos, a perspectiva é positiva. A perspectiva é positiva para alguns setores, principalmente porque nós estamos observando uma desaceleração da inflação, isso é algo relevante, e também essa desaceleração da inflação contribui para que o processo de queda de juros continue. Então, aqueles setores que são mais sensíveis ao crédito, principalmente indústria, principalmente o comércio de materiais de construção, de veículos, de móveis, eletroeletrônicos, informática, tende a ser mais ativado em 2024. Então esse é um elemento importante. Só que a gente não vai contar com esses elementos que nos ajudaram tanto em 2023. A gente não deve ter uma super safra de grãos e o governo não deve gastar mais tanto ao longo de 2024. Então o que a gente precisa fazer é controlar e amenizar os riscos que impedem com que a gente cresça mais. Então a situação fiscal é algo muito relevante. Nós precisamos sinalizar para os investidores que nós temos compromisso com as contas públicas. Então esse é um elemento que me parece vital em 2024. Em relação à questão de tributos, que também está sendo discutido aí atualmente, essa questão do ICMS, qual é a posição da CDL? Bom, a CDL Porto Alegre é contra o aumento de impostos, até porque a gente entende que isso vai ter um impacto para o consumidor em termos de aumento de preços, porque é o chamado imposto sobre o imposto, né? O imposto incidido por dentro, que nós chamamos. Então isso tem um impacto bastante representativo. São poucos os empresários que vão conseguir absorver esse aumento de custos, até porque a gente sabe o que aconteceu com a pandemia, muitas empresas tiveram que fechar suas portas temporariamente. Nós também tivemos situação de que esse ano o comércio varejista desacelerou, então é uma situação um pouco mais adversa também. Então essa capacidade de repasse, muitas vezes o empresário não vai conseguir absorver isso, vai ter que repassar para o consumidor final. E a gente entende que o governo Eduardo Leite, no seu primeiro mandato, deu uma sinalização de que o caminho para se realizar o ajuste fiscal era através de controle de despesa. Então nós tivemos reforma da Previdência, reforma administrativa, privatizações e concessões, então isso ajudou bastante e parece que não é o caminho que está sendo seguido agora. Então o que nós acreditamos é que aquelas medidas que foram adotadas no primeiro mandato, isso deveria ser aprofundado agora no segundo. Então
nos parece um caminho que vai acabar levando aí a uma penalização do setor produtivo em 2024, caso seja aprovado. E num aglomerado geral, o saldo é positivo, então? De uma maneira geral, sim. Eu acredito que, a despeito de todas as dificuldades, de juros elevados, de um cenário externo ainda bastante conturbado, eu acredito que sim, né? Então, nós tivemos aí essa surpresa positiva relacionada à economia brasileira, de uma safra de grãos que, apesar de ter quebrado novamente aqui, essa quebra foi menos intensa em comparação com 2022. Então, nós temos ainda questões por resolver, o cenário externo ainda é complexo, mas a gente precisa, então, criar as condições, né, através do aprofundamento de reformas estruturantes para fazer o quê? Para aumentar a nossa produtividade, para gerar previsibilidade por parte do empreendedor, justamente para que ele não seja surpreendido, por exemplo, com a possibilidade de aumento de imposto. Então, por isso que as contas públicas ajustadas são tão fundamentais, são tão importantes. Então, é isso que a gente precisa focar ao longo do ano que vem. É sempre um privilégio poder te entrevistar, trazer um pouco de conhecimento aí para os nossos consumidores. Eu que agradeço, a CDL Porto Alegre está à disposição de todos, quando precisarem, estamos à disposição aí. Mas um assunto que tem pautado vocês nessas últimas semanas e muito nos preocupa é a elevação da alíquota do ICMS, a modal, de 17% para 19,5%. De novo. Acreditamos que o argumento da reforma tributária não sustenta a necessidade da medida. A proposta representa um aumento do desembolso das empresas, a qual estou falando, com recolhimento de ICMS que pode chegar a notórios 20%, porque ele é por dentro, então 17%, por dentro dá 19%, dá por fora mais de 20%. Todos os gaúchos acabarão pagando essa conta. Não podemos aceitar uma majoração de impostos desse tamanho sob a justificativa de perda de arrecadação causada por um mecanismo que inicia sua vigência de modo gradual apenas em 2029. As duas PECs de reforma tributária que estavam no Congresso, que estão agora andando, a 45 da Câmara, 110 do Senado, tinha dois objetivos principais: simplificar sistema tributário e não aumentar a carga tributária. Em relação à carga tributária era zero, nem para cima, nem para baixo. Mas agora, antes de entrar em vigor, já tem que aumentar imposto aqui para os gaúchos e Brasil lá fora, como está se vendo, então não tem explicação.